Boa tarde. Boa tarde. Governador Eduardo Leite participa do programa Conexão RS desta quinta-feira. Numa entrevista especial, vamos falar sobre um dos maiores desafios que o Estado já enfrentou na história, a pandemia de coronavírus. Como estão as ações de combate à doença e também a situação da educação e os investimentos aqui no Estado. Veja também. Prefeitura de Capão da Canoa anuncia fechamento do comércio aos finais de semana. Até mesmo atividades essenciais vão ter que parar na cidade. Vice-prefeito de Porto Alegre, Gustavo Paim, fala sobre o decreto que ampliou as restrições em diversas atividades em função do avanço do novo coronavírus. Diretora do Detran, Disa Gonzaga, analisa a lei que pode dobrar a pontuação para a perda da carteira de motorista. Como estão os números atualizados da pandemia aqui no estado, no Brasil e também no mundo. E ainda as principais notícias do dia e a previsão do tempo. Fique com a gente, o Conexão RS já está no ar. E olha, vamos direto ao mapa de leitos, né, Luiz Gustavo, para entender como é que está a situação dos leitos aqui no estado. Já está na tela? Vamos dar uma olhada, Bogado. Enche tela, como diz o Bogado, para a gente analisar as informações de 295 hospitais aqui do Rio Grande do Sul. 15 hospitais ainda estão em atraso com as suas informações no dia de hoje, mas a gente pode ter um panorama a partir de agora com este painel da Secretaria da Saúde. A gente está vendo que o Estado disponibiliza 2.094 leitos de UTI adulto. Neste momento, estamos com 70,4% de taxa de ocupação, o que representa 1.474 leitos ocupados. Esses leitos ocupados estão divididos em 301 pacientes que já testaram, na verdade, Covid-19, já testaram para o novo coronavírus e estão necessitando dessas UTIs adulto. 147 também precisam de UTI e estão esperando a testagem. Podem ser pacientes de Covid-19 ou de outra síndrome respiratória aguda grave. 1.026 leitos de UTI adulto estão ocupados neste momento com pacientes que têm um outro tipo de problema, além da Covid-19 ou a síndrome respiratória aguda grave. Nós vamos direto à redação já com Raí, é isso? Raí, direto da redação, boa tarde. Oi, Bogado, boa tarde. Um esquema que seria responsável pelo desvio de 35 milhões de reais de empresas por meio da compra de criptomoedas foi alvo de operação nesta quinta-feira. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos durante a manhã em residências e escritórios na região metropolitana. O grupo criminoso é investigado pelo Ministério Público. A apuração começou a partir de uma denúncia ao MP. Segundo essa investigação, uma indústria do Rio Grande do Sul teve a conta bancária invadida. Ao todo, 30 milhões de reais foram desviados. O grupo-alvo da operação teria burlado o esquema de segurança digital do banco onde a empresa mantinha a conta. Esses valores foram repassados em parte para empreendimentos de fachada, inclusive fora do estado. Outros 5 milhões de reais teriam sido obtidos da mesma forma de outra empresa em São Paulo. Para conseguir esconder a origem de parte dos valores, o grupo recorreu ao investimento em criptomoedas. Por isso, a busca realizada nesta quinta-feira também queria descobrir caminhos para ter acesso a essas transações realizadas com bitcoins. E segue o monitoramento à nuvem de gafanhotos que está próxima da fronteira oeste do Rio Grande do Sul. De acordo com o governo da Argentina, com o avanço da frente fria e a chuva, a nuvem deve permanecer na Argentina por enquanto. O Ministério da Agricultura aqui no Brasil declarou estado de emergência fitossanitária no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Isso significa que podem ser estabelecidos protocolos para o uso de produtos químicos e agrotóxicos, caso seja necessário controlar a praga. A gente vê imagens atualizadas dos insetos na região de Corrientes, na Argentina. Imagens impressionantes, Bogado. Sexta-feira será marcada pelo retorno do sol e do frio aqui no estado.
O alerta é para geada, especialmente na região sul e na fronteira oeste. Confira mais detalhes na previsão do tempo. O frio retorna com força ao estado. A massa de ar seco e gelado toma conta do território gaúcho, trazendo o sol de volta, mas derrubando as temperaturas. Na região sul e na fronteira oeste, há chance de geada no início da manhã. Ao longo do dia, o sol predomina entre nuvens em todas as regiões. Mínima de 2 graus em Uruguaiana. Na Serra, mínima de 4 graus. As máximas não ultrapassam os 15 graus. Já na região metropolitana, o sol também predomina entre as nuvens. O clima seco e gelado, especialmente no início da manhã, deixa as mínimas abaixo dos 2 dígitos. Mínima de 5 graus no Vale dos Sinos e em Monte Negro. Em Canoas e Alvorada, a mínima fica na casa dos 8 graus. Mesmo com a presença do sol, a máxima não ultrapassa os 14 graus em Porto Alegre. Confira agora mais notícias que são destaque no estado, no giro de informações aqui no Conexão RS. A Prefeitura de Gravataí informa a 10ª morte por Covid-19 de uma pessoa residente na cidade. A vítima é um homem de 64 anos que estava internado no Hospital Dom João Becker. O paciente possuía comorbidades como insuficiência renal crônica, hipertensão, diabetes, obesidade e cardiopatia. A Prefeitura de Sapucaia do Sul segue com as ações de fiscalizações para garantir o cumprimento das medidas restritivas municipais. Uma equipe da Vigilância Sanitária e Ambiental do município percorreu o centro da cidade, vistoriando os estabelecimentos, atendendo denúncias e orientando os comerciantes. 15 locais foram fiscalizados. Destes, 6 foram notificados e interditados. Outros 6 receberam apenas reforço nas orientações com relação ao novo decreto. E o Hospital Lauro Reus de Campo Bom registrou hoje uma emocionante celebração à vida. Depois de 45 dias internado na UTI, o aposentado Moacir João Menegoto, de 69 anos, venceu a Covid-19 e teve alta. Morador de Bento Gonçalves e transferido para Campo Bom pela Central de Regulação do Estado, ele foi o primeiro paciente de Covid na unidade. Nesta semana, a Prefeitura de Porto Alegre publicou um decreto com restrições a várias atividades em função do avanço do novo coronavírus. Sobre esse e outros assuntos, nós vamos conversar agora com o vice-prefeito da capital, Gustavo Paim. Boa tarde, vice-prefeito, um privilégio poder falar com você novamente. Vice-prefeito, como dissemos na abertura do programa, a Prefeitura resolveu endurecer mais as regras para as várias atividades na capital. Vários setores, inclusive da economia do município, têm reclamado desse novo decreto. Qual a posição do senhor em relação a esse tema? É hora realmente de endurecer, de transformar as regras mais rígidas nesse momento? Boa tarde, Bogado. Um prazer falar contigo, com todos os telespectadores da Ubra TV. Na verdade, me parece que ao longo desse tempo, a gente está falando em mais de 100 dias da pandemia, a pandemia é declarada dia 15 de março, em 100 dias de pandemia, me parece que Porto Alegre abre, fecha, abre, que parece que falta um planejamento, uma segurança, uma estabilidade. Vou só te dar 2 exemplos, Bogado. No dia 12 de junho, o prefeito anunciou numa live um endurecimento, isso era uma sexta-feira. No domingo, dia 14, ele voltou atrás e flexibilizou. Agora, final de semana passado, num sábado, dia 20, anunciou uma flexibilização em relação à bandeira vermelha. 2 dias depois, no dia 22, na segunda, restringiu tudo e fechou. Essa instabilidade, essa insegurança, essa ausência de planejamento tem feito muito mal para Porto Alegre, é o que eu tenho visto acontecer, e eu me solidarizo muito com os setores que estão sofrendo. Lá em março já se sabia que o auge das dificuldades no Rio Grande do Sul são nos meses de inverno, são nos meses de junho e de julho. Junho e julho, para que se tenha ideia, Bogado, é o dobro, a média é o dobro de internações do mês de abril.
No entanto, em março, abril, nós já tínhamos fechamento econômico em Porto Alegre. E após esses 100 dias, o que se percebe hoje é que nós não preparamos o sistema de saúde a ponto de nos permitir que não estivéssemos, nesse momento, na bandeira vermelha. Então, a gente pede muito sacrifício das pessoas, acaba fechando e abrindo e gerando dificuldades das mais diversas naturezas, e nesses 100 dias não preparou o sistema de saúde a ponto que permitisse que, de repente, hoje a região estivesse numa bandeira laranja e não numa bandeira vermelha. Vice-prefeito, quem conversa agora com o senhor é Luiz Gustavo. Mais uma vez, muito obrigado por nos atender. E a questão é a seguinte: nesta semana a Prefeitura de Porto Alegre começou então a multar, a possibilidade de multar as pessoas que não respeitarem o distanciamento de 2 metros e não utilizarem máscaras nos parques e locais públicos da cidade. Como o senhor avalia essa questão das multas? É uma medida plausível em meio à pandemia? Na prática, essa medida deve ser aplicada e funciona? Boa tarde, Luiz Gustavo. Eu vejo aí também, de novo, algo que precisava ser bem analisado. Primeiro, o Rio Grande do Sul estabeleceu num decreto a obrigatoriedade de uso de máscara em espaço público. Desse decreto, Porto Alegre levou 10 dias para editar o seu. E quando editou, reiterou algo que já tinha antes, que era a obrigatoriedade de máscara apenas no transporte coletivo e não em todos os espaços públicos. O que eu vejo é que o novo decreto fala em medidas de proteção individual. Bom, não são equipamentos, são medidas. O que é uma medida de proteção? Bom, uma medida de proteção pode ser utilização de álcool gel, uma medida de proteção pode ser etiqueta respiratória, uma medida de proteção pode ser também o uso de máscara. A verdade é que o decreto municipal, em momento algum, fala especificamente e expressamente na obrigatoriedade do uso de máscara. Pelo contrário, até já teve nota da Secretaria Municipal de Saúde entendendo que não há evidências científicas de que o uso de máscara contribui ou diminui o potencial de contágio. E isso gera uma informação contraditória. E sem essa previsão específica no decreto da obrigatoriedade de uso de máscara, tendo essa distinção de comunicação, de informação, essa informação e essa opinião contraditória dentro do próprio município, me parece que fragiliza muito a possibilidade de uma imposição de uma penalidade. Quando tu fala em multa, tu está falando em penalidade, em direito administrativo sancionatório. Para sancionar alguém, tem que ter uma previsão específica. Não pode sancionar alguém com uma instabilidade. Eu tenho defendido há muito tempo, mesmo antes do decreto estadual, que sim, eu acho importante o uso obrigatório de máscara, porque reduz a consenso científico da maioria das entidades de que reduz o potencial de contágio, e isso seria importante para que a gente não incentivasse aglomeração na orla, não incentivasse aglomeração no espaço público, especialmente final de semana e feriado, e se utilizasse máscara para que a gente não tivesse um potencial maior de contágio, e com isso também, de repente, a gente estivesse hoje em bandeira laranja e não em bandeira vermelha, prejudicando toda a economia e a sociedade de Porto Alegre como um todo. Perfeito, vice-prefeito. Eu até lhe pergunto também, porque a bandeira vermelha pegou toda a região metropolitana. Como é que o senhor vê essa situação? Porque está afetando aí, estamos falando aí de quase 3 milhões de pessoas que estão sendo afetadas. Como é que o senhor acha que essas ações estão sendo feitas? E a região metropolitana, ela, nas bandeiras, ela é dividida, né? A gente tem a região Porto Alegre, está na região 9 e região 10. Canoas, que é aqui do lado, é a região 8. Os municípios de Canoas, da região 8, Canoas, Esteio, Sapucaia e vários outros municípios, entraram com recurso pedindo ou demonstrando a habilitação de novos leitos para tentar ver se não estariam como bandeira laranja, o que foi indeferido pelo governo do estado. A região 9, 10 aqui, Porto Alegre, acabou não trabalhando nesse sentido. O que eu vejo é que os indicadores do estado, e tem indicadores, tem métrica, tem uma série de elementos que levam à coloração da bandeira, e um deles é a capacidade do sistema de saúde. Eu acho que se ao longo desses 100 dias de pandemia tivesse trabalhado mais
com a capacitação do sistema de saúde. Só para você ter uma ideia, Porto Alegre, com recursos próprios municipais, não adquiriu nenhum respirador. Isso o prefeito falou para os vereadores. Como um leito de UTI para Covid demanda respirador, porque é uma doença respiratória, porque tem como consequência na UTI, inclusive a necessidade de intubação e de respiração mecânica, como não contratou nenhum respirador com recursos municipais, a verdade é que ao longo desses 100 dias, com recursos municipais, não habilitou, não permitiu a capacitação plena de um leito de UTI com recursos municipais, já que não adquiriu nenhum respirador, e com isso não melhorou satisfatoriamente o nosso sistema de saúde, a ponto de, quando chegasse o nosso inverno, que chegou, estivéssemos preparados melhor para o enfrentamento da Covid e, com isso, ter menos restrições econômicas do que está tendo nesse momento. Vice-prefeito, com informações da Secretaria da Saúde da capital, nós temos que foram criados neste ano 126 novos leitos, se considerados somente os de enfermaria, e a estes somam-se 104 novos leitos de UTI que foram criados. O senhor estava falando sobre a necessidade de equipar esses leitos. De fato, o senhor acredita que esses leitos e possíveis novos leitos, existam condições e recursos para que eles sejam equipados imediatamente, dada a necessidade que temos agora? Mas mais do que isso, Gustavo, quando a gente fala em 120 leitos de enfermaria, a gente está falando, por exemplo, de 66 de Independência, com recurso da iniciativa privada. A gente está falando de leitos do Vila Nova, que é uma entidade também privada. Nós estamos falando dos leitos de UTI no Grupo Hospitalar Conceição, que é um hospital federal. Nós estamos falando no Hospital de Clínicas, que é um hospital federal. Então a gente vê, sem dúvida, muito investimento federal, muito investimento da iniciativa privada. Agora, se Porto Alegre quiser, com recursos próprios, habilitar, abrir e equipar um leito completo de UTI, precisaria de respirador, e não o fez ao longo desse período. Então eu não estou dizendo que não tenham em Porto Alegre, e é importante até fazer essa diferença, não são leitos de Porto Alegre, são leitos em Porto Alegre. O Grupo Hospitalar Conceição é o segundo maior hospital federal, segundo maior hospital do Brasil, federal, que está em Porto Alegre, mas não é de Porto Alegre. Ele é da União Federal. E ali sim teve abertura de novos leitos, assim como o Hospital de Clínicas ligado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul teve também novos leitos. Me parece que sim, o governo federal fez bastante, iniciativa privada também fez bastante. Não estou dizendo que o poder público municipal não tenha feito, mas poderia ter feito mais. E se tivesse feito mais, eu não tenho dúvida que a situação hoje em Porto Alegre poderia ser diferente. E quando se fala em dificuldade pessoal, o vice-presidente do CREMERS, que até pouco tempo atrás era presidente do CREMERS, o Eduardo Neuber Trindade, disse que não há problema de pessoal em termos de médicos para operação, atuação, enfim. Então, me parece que aqui nós temos um problema também de transparência. Aliás, a Transparência Internacional coloca Porto Alegre como a 17ª capital em transparência no combate à Covid, com nota 39, conceito considerado ruim. A falta de transparência. E a transparência era um grande aliado no combate a uma pandemia, porque informa bem a sociedade e, com isso, passa a informação segura para que todos nós estejamos preparados para as dificuldades que são reais, que elas existem, mas que o poder público, tenho certeza, poderia ter feito mais. Olha, vice-prefeito, nós temos aqui um dado do FMI dizendo que as projeções do PIB do Brasil, uma queda de 9,1%. Nesse mesmo cenário nebuloso, é possível entender que nós tenhamos uma recuperação já para o ano que vem, porque com essa bandeira vermelha, realmente o setor econômico está sendo muito afetado. Há uma dificuldade muito grande. É claro que a gente tem uma primeira dificuldade que é sanitária. É uma pandemia mundial e isso afeta o Brasil e afeta Rio Grande do Sul e Porto Alegre. Claro, esse é o primeiro ponto. Mas ao longo de 100 dias, essas instabilidades todas que nós tivemos, esse abre e fecha, essa ausência de um planejamento, uma capacitação, porque quando se falava lá atrás em fechamento de comércio, de atividade, se falava em o tempo necessário para achatar a curva e preparar o sistema de saúde. Quando a gente acaba não tendo a preparação, até porque se sabia
que o aumento da curva no Rio Grande do Sul naturalmente seria no inverno. Então, me parece que há alguma dificuldade de tempos aqui, de momentos, e quando tem hoje um fechamento muito significativo do comércio, dos serviços, da indústria, da construção civil, claro que isso traz um caos econômico e social muito grande. Basta andar, Bogado, pelas ruas de Porto Alegre, que em quase todas as sinaleiras vai ter alguém ou vendendo bala, ou limpando para-brisa, ou pedindo esmola. Aliás, eu tenho visto em Porto Alegre, infelizmente, crianças pedindo esmola. E isso há mais de 10 anos. Nós não tínhamos em Porto Alegre, nas sinaleiras, crianças pedindo esmola. Então, esse caos social, esse caos econômico, que do jeito que está, com essa instabilidade, ainda com o nosso inverno recém-iniciado, iniciou agora, dia 21 de junho, parece que teremos problemas econômicos e sociais muito significativos. E é isso que se cobra do poder público. O poder público precisava ter uma estabilidade, precisava ter um planejamento, precisava ter uma segurança, precisava ter utilizado melhor esse período de tempo, esses 100 dias de pandemia. Mas já em janeiro já se sabia que o que estava acontecendo na China, o que estava começando a acontecer na Europa. Então a gente está falando em quase mais de 160 dias. Precisaria ter um planejamento maior, uma capacitação melhor. A gente está vendo o governo federal com o auxílio emergencial, 3 meses, está se falando em prorrogar o auxílio emergencial, que de alguma maneira permite algum fôlego para as pessoas que estão em situação de uma maior vulnerabilidade, mas a verdade é que a gente está enfrentando, sim, um caos social, um caos econômico que terão consequências muito graves ainda ao longo de 2020 e provavelmente se estendam também ao longo de 2021. A gente precisava de uma liderança mais estável, que trouxesse mais segurança, um norte, um caminho, um planejamento muito claro. É o que eu falei, dia 12 fecha, dia 14 abre, dia 20 abre, dia 22 fecha. Esse abre e fecha, mês de junho, de 2 dias para o outro, isso gera uma instabilidade, isso gera uma insegurança, e mesmo que a gente tivesse comércio aberto, com insegurança e com medo, a verdade é que a gente teria pouco consumo. A gente precisa ter mais segurança, a gente precisa ter mais planejamento, a gente precisa ter mais estabilidade e, com isso, ter melhores condições sanitárias, sociais e econômicas para Porto Alegre como um todo. Vice-prefeito, eu vou repassar agora uma pergunta de uma telespectadora, lembrando que você de casa pode enviar sua pergunta pelo 99588-2374 pelo WhatsApp ou pelo Facebook, facebook.com/ubratv. No Facebook, a Liege Galdino Ramos, ela pergunta para o senhor vice-prefeito, ainda voltando umas casinhas sobre as aglomerações na cidade, se o poder público pode efetivamente tomar uma ação mais dura, além das multas. Ela pergunta o seguinte, por que quando começam as aglomerações na Orla do Guaíba, a guarda não aparece para expulsar o povo, como está sendo feito nas praias do Rio de Janeiro? Pergunta a Liege, vice-prefeito. A fiscalização, Liege, me parece importante, sim. Eu começaria com o primeiro passo. A gente tá falando em fiscalização, em terminar com uma aglomeração como algo que já é na consequência. Eu trabalharia também um pouquinho antes na causa. O poder público, desde março, quando inicia a pandemia, continua mantendo nos finais de semana e no feriado a Avenida Beira-Rio fechada para carros. Quando tu fecha a avenida para carros, a Beira-Rio para carros, tu está dizendo, passando uma mensagem, para mim, muito clara para a sociedade. Venha para cá fazer atividade de lazer e de esporte, que não é, os carros estão fechados, essa área é para vocês, é para as pessoas virem para cá. Então, me parece que o poder público municipal, a prefeitura, está errando ao incentivar a aglomeração quando fecha a Avenida Beira-Rio para carros e deixa bem claro que ali é um espaço para atividades de lazer e de saúde da população. Então, o primeiro passo que o poder público teria que ter tomado, e já era lá em março, era parar de incentivar a aglomeração na orla. Para depois, o segundo passo que não tomou, tornar obrigatório o uso de máscara. Para aí sim, num terceiro passo, com educação, com campanha de conscientização, de educação, começar na fiscalização, a evitar aglomeração com a exigência de máscara, para que a gente não tenha algo que é uma lógica perversa. Que o que a gente tinha ao longo de muito tempo é durante a semana, quando seria para atividade de trabalho, fique em casa. No final de semana, quando seria para atividade de lazer, pode vir para a orla
passear e fazer esporte. Aí é uma mensagem muito triste, porque se tu está pedindo sacrifício do cidadão que é no trabalho, na subsistência, de levar a subsistência para sua casa, tu não pode incentivar a atividade de lazer, porque fica contraditório a mensagem. Então, primeiro, teria que abrir a Beira-Rio para carro, para não incentivar a aglomeração. Segundo, tornar claro a obrigatoriedade de uso de máscara. Terceiro, a fiscalização para que essa aglomeração não prejudique o sistema sanitário de Porto Alegre e não prejudique a saúde dos porto-alegrenses. Vice-prefeito, as eleições aí, tudo indica, serão transferidas para 15 de novembro, né? O senhor já é candidato à Prefeitura de Porto Alegre? Advogado, sou professor de Direito Eleitoral. Como professor de Direito Eleitoral... Então, pré-candidato. Vou mudar minha pergunta. O senhor já é pré-candidato à Prefeitura, Gustavo? Perfeito, advogado. Sabe que eu dei aula na UBRA de 2004 a 2008, hoje dou aula na Ciências. Sim. Pré-candidato, sim, o Progressistas, já em 18 de novembro do ano passado, decidiu, tanto municipal como estadual, pela pré-candidatura à Prefeitura de Porto Alegre, e então agora é o momento de construir alianças, apoios, enfim. Eu não sou candidato de mim mesmo e não posso ser candidato apenas do Progressistas. Eu preciso demonstrar a capacidade do partido, minha, de construir uma alternativa viável de centro-direita para que não tenha uma polarização entre Marquesan e Manuela, em que vença aquele que talvez tenha a rejeição menor entre duas grandes rejeições. Então, o meu grande trabalho aqui é viabilizar isso. Eu acho fundamental, primeiro, como professor de Direito Eleitoral, a democracia demanda eleições livres, periódicas e sem vícios. Periódicas com previsibilidade, com prazo, com periodicidade estabelecida. Desde a Constituição de 88, a gente sabe, isso há 32 anos, que em 2020 seria ano de eleição municipal. Então, que bom que não vamos ter a prorrogação de mandatos, que bom que a eleição ocorrerá em 2020, mas me parece que o Congresso ainda não definiu isso. O Senado aprovou, em primeiro turno, eleição em 15 de novembro. Mas na Câmara dos Deputados, o que se percebeu é que nessa semana não havia os 3/5 necessários para uma emenda constitucional para alterar a data da eleição. Então, ficou para a semana que vem essa votação. Tem que ver se na Câmara há essa maioria de 3/5 para alterar a eleição, como o Senado fez para 15 de novembro, ou, em não alterando, manter a eleição para 4 de outubro. Eu acho que 15 de novembro, algo bem razoável, afasta um pouco, distancia um pouco do ápice, do maior momento da pandemia, mas mantém a eleição em 2020, porque nós fomos eleitos com mandato até 31 de dezembro de 2020. Nem um dia mais. Um dia mais de mandato não outorgado democraticamente, me parece que, de alguma maneira, é uma usurpação da democracia. Então, eleições em 2020, se possível, 15 de novembro, parece melhor. Se for 4 de outubro, bom, paciência, que estejamos preparados. Aí, agora em julho, a partir de 20 de julho, já começa o prazo das convenções. Bom, nós queremos agradecer a atenção. Muito obrigado por nos atender. Vice-prefeito de Porto Alegre, Gustavo Paim, seja sempre bem-vindo. E, mais uma vez, muito obrigado e uma excelente noite. Eu que agradeço, Bogado, Luiz, a todos os telespectadores da Ubra TV. É um prazer falar com vocês. Estou sempre à disposição para tratar de assuntos de interesse público de Porto Alegre e dos porto-alegrenses. Muito obrigado pela oportunidade.